John Hughes não era o tipo de escritor que via a escrita como uma profissão, mas como uma condição de vida. Hughes nunca parava de escrever, uma característica que o deixou famoso por produzir roteiros mais rápidos do que Hollywood conseguia transformá-los em filmes. O roteiro de Gatinhas e Gatões saiu em incríveis 2 dias durante os preparativos para Clube dos Cinco, em 1983, impressionando tanto seus supervisores de estúdio que ele foi automaticamente promovido a diretor em 1984. Os pensamentos que fervilhavam no seu cérebro seguiam um caminho rápido para as mãos, enchendo cadernos, disquetes e discos rígidos com roteiros, histórias, esquetes e piadas. Quando não estava escrevendo criativamente, Hughes estava escrevendo sobre o quanto estava escrevendo. Um diário de bordo em espiral de 1985 mostra seu processo para a criação de Curtindo a Vida Doidado, onde observa que o enredo básico do filme nasceu da necessidade de escrever algo rapidamente, após ser avisado pelo agente que o sindicato dos roteiristas entraria em greve. Da pressa surgiu uma frase que sintetizava o sentimento de um garoto de 17 anos que não sabia o que fazer da vida. No dia seguinte, Hughes ligou para Ned Tannen, chefe da Paramount Studios na época, e falou que queria fazer um filme sobre um garoto que tira a folga da escola, sem nenhuma ideia sobre para onde a história iria. O projeto foi aprovado nessa primeira conversa. Em cada página do diário de bordo, Hughes escrevia seu progresso, anotando que escreveu 10 páginas no primeiro dia, 26 no segundo, 19 no terceiro, 9 no quarto, 20 no quinto e 24 no sexto dia de trabalho. Em apenas uma semana, Curtindo a Vida Doidada estava pronto para ganhar vida. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Desde o início, Tannen ficou intrigado com o conceito, mas cauteloso já que os escritores entrariam em greve e os trabalhos seriam paralisados. O editor Paul Hirsch contou que Hughes tinha uma concentração quase em transe no processo de escrita, trabalhando por horas a fio. Mais tarde, ele filmava essencialmente o que era o primeiro rascunho do material. Segundo o editor, o primeiro corte do filme tinha 2 horas e 45 minutos, com o roteiro sendo cortado apenas na sala de edição. Hughes chegou a contar que ele tentava não pensar no que estava escrevendo, porque queria se surpreender com a própria escrita. Ele sempre sabia onde o filme começaria e terminaria, mas nunca sabia realmente o que aconteceria no meio da história, algo que não incomodava o cineasta. Para ele, os eventos não eram importantes, mas sim os personagens passando por eles. Geralmente, parte do processo era fazer os personagens completos e reais o quanto podia, e, para a criação de Ferris Bueller, ele queria um protagonista que pudesse lidar com tudo e todos. Desde o momento que escreveu o roteiro, Hughes pensou em Matthew Broderick para o papel principal, afirmando que ele era o único ator que conseguiria assumir o trabalho. Descrito pelo cineasta como inteligente e charmoso, ele acreditava que o ator que pegasse o papel deveria ter um charme imediato para que o personagem não passasse do ponto e fosse visto como um malandro. Porém, alguns atores chegaram a fazer testes ou até foram considerados para o filme, como Anthony Michael Hall, que estava ocupado com outros projetos na época e recusou a oferta. A lista ainda inclui Jim Carrey, John Cusack, George Clooney, Tom Cruise e Michael J. Fox. Segundo Mia Sara, ela surpreendeu Hughes quando fez o teste para o papel de Sloane Patterson, porque ele queria uma atriz mais velha para interpretar a jovem de 17 anos. No entanto, o diretor não sabia que Sarah já tinha 18 anos, o que ajudou a jovem a ser escolhida para o trabalho. Molly Ringwald, conhecida pelos papéis em A Garota de Rosa Choque, Gatinhas e Gatões e Clube dos Cinco, também queria interpretar Sloane, mas segundo ela, Hughes disse que o papel não era grande o suficiente para a atriz. Como Alan Hawke havia feito o teste para Bender em Clube dos Cinco, papel que foi para Judy Nelson, o cineasta lembrou do ator e o escalou como Cameron Fry. Inicialmente, o papel foi oferecido a Emílio Esteves, que recusou o projeto. Hughes baseou o personagem em um amigo do ensino médio, descrito por ele como uma pessoa perdida e negligenciada pela família, que tirou a carteira de motorista para dar um presente para si mesmo. O cineasta até chegou a dizer que o amigo se sentia bem quando estava genuinamente doente, porque era difícil e cansativo inventar doenças o tempo todo. Como Rock tinha 29 anos na época, ele se preocupou que a diferença de idade pudesse afetar sua atuação, já que ele não sabia como ser um adolescente há mais de uma década. Porém, segundo o ator, ele também não sabia como agir quando era um adolescente, então decidiu apenas ser ele mesmo, já que Cameron era tão solitário que dificilmente ele se importaria em como se comportar. Curiosamente, Rock e Broderick já haviam trabalhado juntos em uma produção da Broadway chamada Biloxi Blues. Mais tarde, Broderick estaria em uma versão cinematográfica da peça escrita por Neil Simon. Como eles já eram amigos, a dupla não precisou inventar uma amizade instantânea, com Broderick muitas vezes dormindo no trailer de Rock durante a produção. A voz de Cameron para o Sr. Patterson era uma imitação do diretor Jenny Sachs, que havia dirigido ambos na peça, uma piada interna entre a dupla. Jeffrey Jones foi escalado como Rooney com base no seu papel em Amadeus, onde interpreta o Imperador. Hughes pensou que o diretor do colégio era o equivalente moderno do personagem.
Jones contou que, apesar da sua parte ser pequena no roteiro, ela era importante para ele porque o personagem era o único que não era enganado por Ferris. Segundo o ator, Hughes era receptivo a qualquer ideia que ele oferecesse, já que, como oposição, o personagem tinha oportunidades que outros personagens não tinham. Para ajudar Jones a se preparar para o papel, o cineasta o levou para conhecer o seu antigo vice-diretor da escola onde Hughes estudou. Na primeira conversa, o casaco do homem abriu, revelando um coldre e uma arma no cinto. Rapidamente, Jones entendeu que tipo de personagem ele deveria interpretar. Na época da produção, o cineasta disse a Jones que ele seria lembrado pelo papel pelo resto da vida, e o ator pensou que Hughes estava apenas se gabando. No fim, ele estava certo. Assumindo o papel do professor de economia de Ferris, Ben Stein disse que conseguiu o trabalho por meio da teoria dos 6 graus de separação. Essencialmente, Richard Nixon apresentou a ele um homem chamado Bill Safire, que era colunista do New York Times. Ele o apresentou a um cara que era executivo da Warner Bros., que por sua vez o apresentou para um diretor de elenco, que o apresentou a Hughes. Segundo ele, ambos eram os únicos republicanos no ramo cinematográfico, então Stein entrou no elenco por esse motivo. Já Hughes afirmou que a escolha foi fácil, porque Stein não era um ator profissional e tinha uma voz monótona ideal para o trabalho. A famosa palestra sobre economia dada pelo personagem não estava no roteiro. Por acaso, Stein estava apenas falando em voz alta para divertir o elenco, mas funcionou tão bem que a sequência foi mantida. Sendo de Chicago, a cidade era uma escolha óbvia para Hughes. O próprio cineasta chegou a dizer que grande parte do filme é uma espécie de carta de amor para o local. Quanto mais pessoas ficavam chateadas com a escolha, mais o cineasta queria garantir que Chicago fosse o pano de fundo para o filme. Hughes não queria apenas capturar a arquitetura e a paisagem da cidade, mas também o espírito do lugar onde nasceu. As filmagens principais começaram em 9 de setembro de 1985, com a produção mudando para Los Angeles apenas no final de outubro e finalizando os trabalhos em 22 de novembro. Curiosamente, Hughes passou todos os 56 dias de filmagens ouvindo The White Album dos Beatles. As cenas foram filmadas em vários locais do centro de Chicago e Winnetka, aldeia que também serviu como locação para Esqueceram de Mim, filme escrito por Hughes em 1990. De acordo com o diretor, a cena no Instituto de Arte de Chicago foi uma autoindulgência do cineasta, porque o local era o seu refúgio. Conhecendo todas as pinturas e locais do prédio, era a chance de Hughes de voltar ao local e mostrar todas as artes que gostava. Segundo Hirsch, no corte original, a cena do museu se saiu mal nas exibições de teste, até que ele trocou as sequências e Hughes mudou a trilha sonora. Originalmente, a sequência do desfile vinha antes da sequência do museu, só que o editor entendeu que o desfile não podia ser superado, então tinha que ser a última coisa do dia antes dos 3 retornarem para casa. Reorganizando as sequências, o público gostou mais do museu. Hughes também achava que a trilha sonora tinha ajudado, colocando no corte final uma versão instrumental de Please Please Let Me Get What I Want do The Smiths, tocada pela Dream Academy. A edição precisa de Rush também foi fundamental para que o público não percebesse que a sequência no estádio do Cubs envolvia dias e jogos diferentes. Muitas outras cenas também foram filmadas em outros locais de Illinois, como a casa modernista de Cameron. Conhecida como Ben Rose House, ela foi projetada pelos arquitetos A. James Spire, que projetou o edifício principal em 1954, e David Age, que projetou o pavilhão em 1974. Já o exterior da casa de Ferris está localizado em Long Beach, na Califórnia. Segundo o professor de arte Frank Schultz, durante as filmagens da cena onde a Ferrari cai da janela, Reid explicou a Hughes que ele poderia evitar que o carro danificasse o resto do pavilhão. O arquiteto consertou as conexões na parede e o edifício permaneceu intacto, e mais tarde ele cobrou $25 mil pelo trabalho, preço que Hughes pagou. No comentário do DVD do filme, o cineasta menciona que eles tiveram que remover todos os painéis de vidro da casa para filmar a cena do acidente do carro, já que todos os painéis estavam enfraquecidos pelo tempo. Hughes acrescentou que eles puderam usar a casa porque Ned Tannen conhecia o proprietário, e ambos eram colecionadores de Ferraris. No filme, Ferris convence Cameron a pegar emprestado o raro Ferrari 250 FT California Sniper, 1961 de seu pai.
com uma placa personalizada escrita Nervous. Outras placas vistas no filme homenageiam os trabalhos anteriores de Hughes, como Férias Frustradas, Profissão Doméstico e Clube dos 5. Hughes contou no comentário do DVD que havia apenas 100 unidades desses carros, então era muito caro simplesmente destruir um modelo original. As réplicas foram usadas em tomadas abertas, com as tomadas fechadas com o carro original. Antes das filmagens, o cineasta descobriu sobre a empresa que produziu o Modena Spider California, uma réplica do Ferrari 250 GT. Após ver uma menção à empresa em uma revista sobre carros, Hughes decidiu pesquisar sobre a versão e entrou em contato com o Modena Spider porque ele e a equipe estavam em dúvida entre esse carro e o Porsche Turbo. No fim, Hughes escolheu o Modena. O restaurador de carros Mark Goyat projetou os kits para as 3 reproduções usadas no filme, com um dos carros sendo alugado para Paramount, outro vendido para o estúdio e um deles nunca sendo usado. No final das filmagens, o estúdio devolveu o carro alugado com escapamento amassado e rachaduras na carroceria. A réplica era odiada pela equipe e pelo elenco do filme, porque, segundo Rock, nunca funcionava direito. A cena em que Ferris desliga o carro para deixá-lo com um frentista teve que ser filmada uma dúzia de vezes porque o carro não ligava. Acontece que o automóvel construído usava um motor Ford V8 em vez de um V12. A cena do desfile levou vários dias de filmagens e Kenny Ortega, que coreografou Dirty Dancing mais tarde, criou os passos de dança para Broderick. Grande parte da coreografia teve que ser descartada porque o ator machucou o joelho durante a sequência que corria pelos quintais dos vizinhos. Dank Shen ainda teve um pouco da coreografia original, mas Twist and Shout foi 100% improvisada por Broderick, com incentivo de Hughes. Para a filmagem do desfile, as estações de rádio soltaram anúncios convidando as pessoas a participarem de um filme de John Hughes. A notícia se espalhou rápido e 10 mil pessoas apareceram. O cineasta contou que o desfile inteiro foi projetado para ser real, mas ninguém realmente sabia sobre o que era. Entre as muitas cenas cortadas do filme ou retiradas da edição, estava uma que incluía uma fala de Sloane para Cameron durante a cena do desfile quando eles estão discutindo sobre o futuro. Na cena, Sloane diz que uma garota ainda pode desistir do estudo, ter um bebê e conseguir um cara para apoiá-la financeiramente. O momento resultou em notas muito baixas de espectadoras durante as exibições teste, então a fala foi retirada. No entanto, segundo o produtor Tom Jacobson, ela foi concebida para ser uma crítica irônica à política de gênero, mas o tom passou despercebido pelo público. Fato era que Hughes tinha uma visão sobre o jovem que nenhum outro cineasta tinha na época. Essa conexão está presente na maioria dos seus filmes, até que ele percebeu que não queria mais fazer cinema, saindo de Los Angeles e retornando para sua amada Chicago. Seu legado e o legado de Ferris Bueller permanecem vivos no cinema e além. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!